Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Grow Engenharia e Serviços, empresa capixaba para atender as demandas industriais. Odonto Scan, a maior clínica radiológica do estado do Espírito Santo. Nogram Mármores e Granitos. Papelaria Rainha, onde a majestade é você. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre, obrigado pela sua presença, sua participação de sempre. Conhecer a nós mesmos, conhecer a nossa sociedade, o que nos compõe, isso é muito importante. Traz respostas para muitas perguntas de nossa vida. Tempos difíceis, a igreja fala até mesmo de mudanças de época, que isso? Que tempo estamos vivendo hoje? Talvez a senhora, Dona Maria, lá, o tempo do seu namoro é diferente do tempo do namoro de hoje. O que era possível antes não é possível hoje, assim por diante, vice-versa. São tempos complexos que não é fácil fazer uma leitura. Não tem uma leitura só, uma ótica só. Tem várias visões. Por isso hoje o Papo de Padre quer mergulhar nessa ótica. Tentar buscar entender que mundo é hoje e o que isso impacta na nossa vida como padre, como cristão. E também isso afeta muitas pessoas, por exemplo, na questão do suicídio. Tem crescido cada vez mais, embora não se fale sobre isso. Queremos romper tabus e barreiras e conversar sobre isso. E para nos ajudar aqui hoje, nós temos aqui uma tempestade de Alessandra. Alessandra à minha direita, Alessandra à minha esquerda, Alessandra atrás das câmeras e talvez deve ter um Alessandra agora me assistindo. Vamos tentar entender um pouco, antes de entrar na comunicação e antes de entrar na psicologia, vamos buscar ver que sociedade é essa hoje que estamos vivendo. Vocês trazem aqui uma expressão que está muito em voga hoje, que é a sociedade do espetáculo. É isso? O que é a sociedade do espetáculo? O espetáculo, na verdade, é aquilo que nos mostra um todo hoje. Por exemplo, eu posso ter a vontade de aparecer, mas na verdade na visão do outro. Tudo é espetacular, na verdade, né? Tudo é espetacular, não espetaculoso, é bom que se diga isso. Tudo é espetacular. Mas qual a diferença de espetáculo para espetaculoso? Por exemplo, nós estamos aqui num espetáculo. Vou citar exemplos. O espetaculoso é aquilo que eu quero mostrar para além de mim, para além daquilo que eu sou, para além daquilo que eu pareço ser, né? E o espetáculo, ele nos mostra o que é belo, o que é bonito, o que é bem feito. Ele vai falar que o tempo que nós vivemos é um tempo em que troca-se o tempo da realidade pelo tempo da publicização. É uma sociedade que valoriza muito mais os ícones, as imagens, do que as pessoas. Esse é o grande desafio. Justamente trazer as pessoas à tona e não apenas as imagens e a necessidade de ser perfeito. Porque enquanto seres humanos não somos perfeitos. Mas isso é por causa do digital? As tecnologias elas vão atuar nisso também, mas nós sabemos que na história, esses espetáculos, como o colega disse, o Alessandro disse, ele traz para nós muitas vezes outros momentos da história em que isso aconteceu. Mas a sociedade contemporânea, e é essa sociedade que chamamos de sociedade espetáculo, ela torna isso muito mais gritante. Por qual motivo? Porque o consumo se torna muito mais gritante. E quando consumimos, muitas vezes, buscamos um prazer no produto que não é verdadeiro porque não é nosso. Então ele é passageiro à medida que ele apenas está no consumo, no produto. E uma vez que o produto passa, o desejo também vai passar. E automaticamente o que acontece? Gera na gente uma sensação de vazio e automaticamente consumir novamente. O desafio maior é que estamos vendo pessoas e muitas vezes querendo começar a consumir pessoas. Eu não te vejo, eu apenas te consumo. Que sociedade é essa? É a sociedade do irreal? Que sociedade é essa? Que eu consumo, que eu não entendi ainda direito. Quero que a Dona Maria entenda essa sociedade. Então, vamos trazer isso, trocar por miúdos, né? Sim. Vamos trazer isso num exemplo. Se a gente pega a indústria cultural, o que é a indústria cultural? Vamos à escola de Frankfurt, na Alemanha, uma das teorias levantadas lá naquela época, na década de 40. Tudo é produzido para que a gente tenha alto consumo, alta rotatividade. Então, eu também consumo, eu também produzo para o outro, mesmo sem saber que eu estou produzindo por outro. Exemplo, o padre na missa. O padre pode estar projetando uma imagem, eu que estou lá participando da missa, posso querer ser igual àquele padre. Posso querer me projetar na imagem dele, ser um pouco do que ele é. E ele não é o que está falando? Ele é o que é, o padre é o que é. Mas ele também pode estar se projetando em outro.
Porque a gente trabalha com a interdiscursividade. O que é isso, interdiscursividade? São discursos que atuam dentro de outros discursos. Eu só falo uma coisa porque eu aprendi aquilo, porque eu ouvi aquilo em outro lugar, porque eu li aquilo em outro lugar, porque alguém me disse, é igual um eu te amo. Dizer um eu te amo, eu só falo porque alguém disse aquilo para mim algum dia, eu assisti aquilo numa novela, eu li aquilo num livro. Qual é o problema dessa sociedade? Você falou de consumir, né? Querer consumir mais. Consumir o quê? Uma imagem? E junto com a imagem, a sensação de perfeição. Nós temos uma sociedade muito fragilizada. As gerações que estão chegando, elas muitas vezes não conseguem lidar com as frustrações justamente porque se cobra um perfeccionismo muito grande. E nós não somos perfeitos, como eu disse. Ou seja, lidar com as cobranças da sociedade, porque nós pensamos cada indivíduo enquanto sujeito, mas também nós vemos cada pessoa enquanto pessoa. Enquanto pessoa, nós carregamos personagens. O filho, o pai, o padre, o marido, o amigo, o professor. E quando nós fazemos isso, há toda uma expectativa fora de mim para comigo. E nem sempre eu estou preparado para lidar com as frustrações dessa expectativa. O esperar no outro é muito desafiador para mim. Eu projeto para o outro ou eu vendo uma imagem irreal de mim? Ou um desejo que eu quero? Seria isso? De certa forma, sim. A psicologia traz para nós o desafio de não olhar a pessoa apenas como aquele momento que eu estou vendo, neste caso a imagem. Enquanto ser humano, eu sou atravessado por uma série de experiências. Eu tenho uma questão biológica, eu tenho genética, cultural, social, eu tenho um conjunto de fatores que naquele evento, imagem, eu não reconheço necessariamente todo o sujeito que está contido ali. Porque na sua subjetividade ele é numa diversidade. Isso é um desafio. Então, a sociedade de agora, espetacular, é isso mesmo? Seria? Ela consome a imagem. E eu vendo uma imagem, seria isso? A gente vive de imagem, só que essa imagem talvez não seja real? Eu tô voltando aí para que nós possamos entender que sociedade é essa. Ela não consome imagem, ela consome pessoas. Na verdade, o que acontece? Nós estamos vivendo um tempo em que nós somos cobrados muitas vezes por sermos coisas que nós não conseguimos ser, não conseguimos dar conta. Eu não consigo ser o filho perfeito, eu não consigo ser o profissional perfeito porque enquanto ser humano eu tenho limitações. Lidar com essas limitações na sociedade do espetáculo é um desafio. Por qual motivo? Porque a imagem que querem de mim é a imagem da pessoa perfeita. E nós não conseguimos alcançar essa perfeição, somos limitados. Então é o filho, muitas vezes, que não vai dar conta de muitas cobranças dentro de casa, no local de trabalho, no local de estudo, no grupo de amigos, as interações que ele estabelece. Então dar conta de todas essas demandas num sujeito que muitas vezes não está preparado para lidar com esse perfeccionismo que a imagem muitas vezes nos traz, é um desafio muito grande. Cabe ressaltar quantos filtros nós temos nos aplicativos, no Instagram, que nos tornam pessoas, cenas, experiências que nós não somos, mas torna ela extremamente clicável, aceitável dentro daquilo que se espera enquanto perfeição. As mídias, a internet, ela potencializa isso que já é da natureza humana. Porque você falando aí, eu lembrava de Jesus Cristo. Façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Cuidar com colocar um peso demais, um jugo pesado no ombro das pessoas, não tem capacidade de poder carregar. O próprio Cristo fala, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Ou seja, essa questão de não conseguir fazer exigir dos outros está em todas as gerações. A questão é que agora é como se tivesse uma potencialização disso e tem trazido para nós consequências ruins. Essa perfeição hoje, quando a gente diz que se ampara a imagem numa pessoa, ela pode estar amparando, na verdade, em uma, em duas, em 3, em 4, em 10, em 50, em 100. E a mídia tem potencializado isso, especialmente a publicidade tem potencializado isso, porque as redes sociais também são publicidades. E a publicidade, ela, na verdade, nos entrega uma pseudo-necessidade, ou seja, uma possível necessidade, uma necessidade que não é real. Eu preciso ter um carro igual ao do Alessandro. Um dos Alessandros aqui, né? Eu preciso ter um carro igual ao do Alessandro. Por que eu preciso ter um carro igual ao do Alessandro e não um carro para mim, igual ao que eu quero? Porque eu quero o que o outro tem. Eu quero ser o que o outro é. Eu quero ser aquilo que o outro Alessandro é, que o Padre Anderson é, que o Zezinho é, que a Maria é, que o Joel é. Eu vivo em função do que o outro. E como eu não consigo, às vezes, esse conjunto de exigências, aí vem as frustrações. Justamente. E diante das frustrações, as pessoas não se reconhecem no coletivo.
Por qual motivo? Porque muitas vezes vão ser indivíduos dentro de um grande grupo se sentindo isolados, como se fosse uma grande plateia, você assistindo ao mesmo espetáculo, poderia ser o espetáculo da vida, mas você está sozinho naquele momento. E isso, de acordo com a situação que você está vivendo, leva ao sofrimento, e esse sofrimento pode se manifestar de diversas formas na nossa vida. A sociedade atual, é isso que é potencializada, isso só traz coisas ruins? Tem algo de positivo nisso? Tem algo de positivo, sim. Quando eu me projeto para coisas boas ou para coisas ruins. Vai depender de como eu estou formado. Aí vem uma questão cultural, uma questão familiar, uma questão da própria vivência que eu tenho no dia a dia, como eu vivi na escola, como eu passei a minha infância, como é hoje o ambiente que eu vivo. Aliás, o ambiente fala muito, né? Na gente. O ambiente que a gente vive fala muito na gente. Fala tanto que a gente quer ser o que os outros que estão no ambiente são. Agora, eu, enquanto pessoa, preciso me policiar para que eu seja eu mesmo. Em que pese, eu sou a construção de várias pessoas. Lembrando que você estava colocando aqui, me lembra também a palavra inveja. O que é a pessoa invejosa? A inveja, eu desejo que o outro não consigo e não fico feliz com o que o outro é. E acabo também destruindo. Ou seja, eu não consigo ter e nem ser o que o outro é, eu diminuo e acabo com ele. Então, a inveja tem esse desejo de olhar para o outro realmente com vontade, só que não consegue. Então, hoje, essa questão do espetáculo, esta imagem, então, que eu não consigo ser, então eu projeto uma imagem, eu vendo, no caso, eu coloco no Instagram lá, um perfil ou um filtro e assim por diante, eu vou vender aquilo que eu não consigo na realidade, aí eu vendo uma possibilidade. Justamente. E o desafio, muitas vezes, está ligado, e não é uma questão contemporânea. Na verdade, nós encontramos isso ao longo da história. Na sociedade contemporânea, essa sociedade espetacular, o desafio está muito grande porque, muitas vezes, por conta de termos as tecnologias nas nossas mãos, nós perdemos um elemento ou abandonamos, de certa forma, um elemento que é fundamental para nós, que é o diálogo. A palavra diálogo vai trazer para nós a ideia do logos enquanto conhecimento e o dia enquanto através das palavras. Por meio do diálogo eu passo a conhecer, ou seja, por meio das palavras eu passo a conhecer. Normalmente pensamos no senso comum, conversa entre pessoas. Eu converso com você pelo celular, mas quando eu olho nos seus olhos e quando nós estabelecemos contatos e nós trocamos experiências, aprendemos com o outro, conhecemos com o outro e nos preparamos para lidar com os desafios do cotidiano. A cura dessa sociedade, então, seria libertar-se das tecnologias? Eu diria que não, porque a gente não pode correr o risco de demonizar as tecnologias. As tecnologias contribuem para a sociedade, nós avançamos muito, a ciência, a medicina, as tecnologias, a comunicação, olha só o que está acontecendo nesse momento, né? É fantástico. A grande questão é nós não perdermos de vista quem é o elemento fundamental nesse processo. E é o ser humano. Não desumanizar o ser humano, não torná-lo apenas uma imagem, porque não somos. Já que a sociedade espetacular está um pouco colocada, e os dois estão aqui porque trabalharam um pouco sobre isso, cada um no seu âmbito. O Alessandro Gomes, ele trabalhou a sua tese de mestrado na sociedade espetacular e o discurso religioso dos padres. Já que nosso irmão, o Vescov, ele faz no seu artigo, ele trabalha a sociedade espetacular e a relação com o suicídio. Sim. Vamos então entrar nesses dois mundos, né? Acho que do suicídio dá para entender um pouco, né? Acho que diante da frustração, as pessoas levam e pensam na questão do suicídio. Também, diria que também. A questão do suicídio, a gente precisa tentar olhar para a história e perceber que, primeiro, não é algo recente, não é algo contemporâneo. O passado, a história antiga já traz para nós, as tragédias gregas narram o suicídio, né? A Idade Média traz o suicídio também, e vai ser na Idade Média que ele vai ser condenado, inclusive. Na Idade Contemporânea, na Idade Moderna, o suicídio já começa a ser visto a partir como uma patologia, que é o que chega para nós até recentemente. Contudo, o que nós entendemos quando falamos de suicídio hoje, né? Nós temos um francês, um sociólogo francês chamado Émile Durkheim, que ele vai dizer para nós que o suicídio é o ápice de uma doença psicossocial. É o ápice de uma doença psicossocial. Ou seja, o indivíduo que chega ao suicídio, ele não quer morrer. Ele quer, na verdade, diminuir, acabar com esse sofrimento. E muitas vezes, de acordo com as estruturas que ele tem, com as redes de apoio que ele tem ou que ele não vê outro caminho a não ser o suicídio. E nesse mundo espetacular, na sociedade espetacular,
qual tem sido o discurso de nós sacerdotes? Estamos condenados, estamos favorecendo a sociedade espetaculosa? É um espetáculo, primeiro, que é muito bem-vindo, né? A gente está falando do lado do bem, mas tem padres que estão exagerando no espetáculo. Existem padres exagerando no espetáculo e fazendo o espetáculo pelo espetáculo. Há que ser muito, muito sincero na fala aqui, né? Se eu dissesse que não existe, mas existem espetáculos por espetáculos. Na televisão, no rádio, nas revistas, na internet, tem padre que faz de tudo um pouco, que pinta o cabelo de loiro e vende joias, ao invés de vender uma espiritualidade, né? A espiritualidade fica de lado em alguns momentos. A gente vê padres que estão mais preocupados, às vezes, com a própria vestimenta do que com aquilo que se fala. Ah, Alessandro, mas o padre não pode se vestir bem? Não, ele deve se vestir bem, faz parte do espetáculo. Ele deve estar bem cuidado, bem tratado. Ele não pode pintar o cabelo? Por que não? Pode, mas quando aquilo se torna exagero, quando aquilo se torna espetaculoso, é muito diferente. E aí, como é que eu faço então? O discurso sacerdotal pode contribuir para uma pessoa que não consegue atingir aquilo que a igreja vende, aquela perfeição, aquela coisa toda. Eu estou fora dessa igreja, eu estou fora, não tenho fé, não tenho Deus, posso levar ao suicídio? Então, quando nós pensamos nesses elementos que podem contribuir para o processo, é importante lembrar que é um conjunto de fatores, podem ser questões biológicas, sociais, pode ser culturais, pode ser sociodemográficas, são diversas questões. Quando o padre vem, o senhor numa missa, por exemplo, digamos ali, aquele momento, é um grande espetáculo, nós temos um palco, nós temos uma plateia, nós temos o artista, mas isso não é só com o padre, isso é com todos nós vivemos isso no nosso dia a dia. A grande questão é não perder o sentido da fala, né? Quando na sua homilia, na sua pregação, o Senhor traz a provocação a olhar para mim e pensar de que forma eu faço a diferença no lugar que eu estou. E fazer diferença não necessariamente no transformar, mas fazer diferença muitas vezes na forma como eu me comporto no contato com o outro. É um grande desafio, porque muitas vezes eu coloco no outro as minhas expectativas. E se muitas vezes eu não consigo dar conta das minhas expectativas, como será viver as expectativas do outro em mim? É um grande desafio. Então, assim, se nós tentarmos olhar para essa sociedade que é um grande espetáculo e que nós estamos nela sem colocar nos outros essas nossas expectativas, sem querer que a régua em que vai ser medido o outro seja a minha, mas respeitando a diversidade, eu acho que isso é muito possível. Diria que o grande desafio é que no meio da multidão, naquele momento, falar especificamente e atingir cada um é muito difícil. E aí aquela abertura em que nós temos muitas vezes de ter contato com o padre, de procurar o padre, de conversar com o padre, é um momento que muitas vezes vai ter essa orientação desse abraço, desse acolhimento. A grande questão que eu acho que falta para nós é o acolhimento. Não posso generalizar, mas o que eu às vezes sinto dentro da minha vida de padre e assim por diante. As pessoas, elas esperam de nós um super-homem. Elas esperam de nós a perfeição. Eu não posso errar, não posso estar de mau humor, eu não posso às vezes virar, esqueci de dar bom dia, eu estou com meus problemas pessoais, pronto. Elas projetam tudo em nós e aí elas colocam a fé, a vida, tudo em parte daquilo. Ah, o padre ali não me acolheu, não me fez para mim e pronto. Belém, vira a cara, não vou para essa igreja mais, não gosto mais dele. Então, realmente é um cargo, é um peso que a gente Sim. carrega, assim, de quem está na frente, do imaginário, que as pessoas imaginam, né, que a gente deve oferecer. E eu costumo dizer, gente, nós estamos na escola, por ser padre, não quer dizer, sim, eu conheço um pouco mais, mas não quer dizer que nem sempre a gente coloca tudo em prática. A gente está no esforço disso, né? O padre é um ser perfeito. É? É. Ave Maria, gente. Para a sociedade, o padre é um ser perfeito. Ele não é humano, ele está muito além, isso eu falo para uma parcela da sociedade. Imagine o padre Anderson celebrando de mau humor, né, acordando bem cedinho, com dor de cabeça, indo celebrar. É humano, é gente. Mas para uma parte da sociedade, o senhor não pode estar com essa dor de cabeça, o senhor não pode estar de mau humor. Aliás, até pode estar com dor de cabeça, mas não pode estar de mau humor. E para atender no dia a dia, quantas vezes o padre não está bem para ouvir problemas, mas está ali ouvindo os problemas, aconselhando, ouvindo confissão.
a pessoa projeta no padre um ser muito além. E ele traz isso no discurso, sabia? Ele pode projetar uma imagem através do discurso que vai fazer com que aquela pessoa compre aquela imagem publicitária do padre. Olha que coisa bonita do ponto de vista da comunicação, né? Bonito do ponto de vista acadêmico, mas extremamente nociva do ponto de vista social. Outra palavra seria hipocrisia. Ou seja, Sim. eu levanto um ideal, eu vendo para você um ideal que eu também não vivo, mas que todo mundo está alimentando dele, eu tenho que ser aquilo, eu não consigo, mas eu coloco para você, e como ninguém consegue, eu me frustro e me suicido. Seria ali, Sim, em poucas é palavras. por aí. Só que tem a questão que o discurso, quando é apresentado com sabedoria, ele não apresenta a perfeição como tomar a outra pessoa que me fala como, olha, eu sou o exemplo. Ele coloca justamente como um desafio. O desafio de Cristo, quando prega, para nós, anuncia, né, nos traz as palavras, pedindo que nós sigamos, não significa que seguir não possamos errar. Então a grande questão é que muitas vezes projetamos no padre a ideia do produto que tem que ser perfeito. Como quando vamos a uma loja e compramos uma camisa, não queremos a camisa com defeito, porque nós temos uma ideia de um produto perfeito. Qualquer produto que nós consumimos, a grande questão é que a sociedade do espetáculo traz para nós justamente isso. As pessoas têm que ser perfeitas, porque é possível ser perfeito. O produto pode até ser, só que nós esquecemos que o produto quebra, o produto acaba, o celular vai ter algum problema, a energia vai acabar, ele nunca, não vai, às vezes vai nos deixar nas mãos. As pessoas também podem nos deixar nas mãos e nós também podemos deixar as pessoas nas mãos. O grande desafio de quando nós pensamos o padre perfeito, enquanto ser perfeito, é justamente por quê? Porque eu acabo não procurando o padre pelo discurso que ele traz, que me aproxima do sagrado. Eu acabo sacralizando o próprio padre e com isso eu nego as suas imperfeições e quando por acaso elas vêm à tona, eu me frustro e muitas vezes eu abandono toda uma trajetória por conta de uma questão que faz parte da nossa existência, as nossas A limitações. gente sente isso, um pouco dessa pressão, né? As pessoas te procuram, sim, você pode falar bem, você pode atrair, mas por outro lado elas vão te colocando num lugar, num pedestal, que qualquer falha... É bom que se diga, uma parte desse público da igreja, não é uma igreja toda, ele muda, ele vai para a igreja onde tem o outro padre, daqui a pouco ele está na outra igreja onde tem outro padre, daqui a pouco ele está na outra igreja onde tem o determinado pastor, daqui a pouco ele está na outra igreja onde tem outro determinado pastor, até que alguém entregue para ele, construído, aquilo que ele quer ser. Caramba. Tem uma série, eu gosto de assistir séries, chamada Black Mirror, Espelho Negro, né? E todos os episódios são ligados a algo da tecnologia. E tem a terceira temporada, acho que é o primeiro episódio da terceira temporada, que ela reflete tudo que você está falando aqui agora. O que traz essa temporada, esse episódio? Que nós somos o tempo todo avaliados. Por exemplo, aqui eu pego meu celular, eu encontro com você, então, bom dia, Alessandro. Dependendo do seu bom dia, se eu não agradei, eu já te dou automaticamente uma nota. E cada um aparece aqui uma nota, que o máximo é 5. E é a nota que vai te dar ingresso a um lugar ou não. Se você vai para uma festa, só vai quem tem 4.5, 4.8, entendeu? Para pegar um ônibus, não posso pegar, porque talvez eu não possa abastecer se eu tenho a nota A ou B ou C. E detalhe que na série vai mostrar que a pessoa que é mais sincera é a que tem menor nota. E sofre maior chance de ser cancelada. Justamente. Essa questão do cancelamento vem daí. Claro, porque você não me satisfaz. Você não se encaixa dentro dos valores que eu coloquei que são fundamentais para ser perfeito. Essa busca pela perfeição vai fazer com que nós tenhamos pessoas frustradas. E lidar com isso, principalmente quando somos pessoas públicas, um padre, é extremamente desafiador. E eu imagino também que seja muito sofrido. Porque nem sempre quem te acolhe o seu sofrimento. Acolhe apenas a sua imagem. Eu não conseguia, por exemplo, ir para uma academia de bermuda. Eu não conseguia ir para a praia e ficar sem camisa. O que as pessoas vão pensar de um padre? Ou seja, às vezes eu crio também muitas situações e projeto nos outros, achando que os outros vão achar de mim. Na verdade, no fundo, sou eu mesmo me autocriticando. Só que hoje eu consigo... Eu consigo ir para uma praia, fico com uma de sunga, eu consigo tomar minha cerveja no bar, tomar o meu vinho com os amigos, sabe? Algo que vai escandalizar. Mas para mim isso não é escândalo. Se para a pessoa outra é escândalo, então seu problema está na cabeça dela. É como se sair um pouco, né, da Matrix. Eu estava em Rio das Ostras,
praia, eu fui à missa, domingo à noite, 8 da noite, e ao sair de lá, o padre é meu amigo. Ao sair de lá, ele falou assim, vamos numa pizzaria? E ele usa hábito. Fomos para a pizzaria, ele pediu uma dose de uísque. Padre, você vai tomar o uísque agora? Saiu da missa? Ele, olha ao meu redor aqui. Todos saíram da missa. Todos estão tomando sua cervejinha, todos estão tomando o seu vinho. Por que eu não posso tomar um gole de uísque prudentemente, né? Pouco, mas vou tomar a dose que eu gosto? Ou seja, o padre, ele pode estar sendo demonizado por algo que ele é humano, é cidadão, é pessoa como qualquer outra. Mas você está falando de padre aqui, mas poderia ser outras figuras. Você falou de figura pública, né? As figuras públicas, de modo geral, elas têm, né, esse problema do cancelamento. Se não fala aquilo que realmente é condizente a mim, eu vou cancelando, vou tirando seguidores e assim por diante, né? Nós trabalhamos, nós interagimos, estabelecemos relações sociais. Então, enquanto pessoas públicas que somos, é um grande desafio. Eu diria que, apesar do desafio e passa por tudo isso que foi dito, para nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduo, na verdade, nós não cairmos na tentação de acharmos que não podemos, porque alguém do outro lado vai nos condenar, né? É a sua fala em relação a ir à praia, a tomar uma cerveja. Olha, estar bem contigo é estar bem contigo. A avaliação do outro tem que ser um pouco menor, porque, na verdade, cabe a ele e não a você. A gente tem que ter muita atenção para essas questões. Mas qual seria esse nível de perfeição? É relativo? O padre é perfeito. A gente falou isso aqui agora há pouco para a parte da sociedade, o padre é perfeito, para a parte da igreja. Agora, quem é perfeito de verdade? Quem é perfeito? Né? Quem se coloca em situação de perfeição e quem é perfeito de verdade? Não existe uma pessoa perfeita. Não existe um padre perfeito. É relativa à perfeição ou é isso mesmo? Ela é relativa, né? Tem uma questão cultural que é muito pesado nessa hora, tem uma questão geracional que também tem um peso. Eu diria que nós temos aí a questão das expectativas das gerações, né? A tendência enquanto pais é querer que seus filhos possam ter uma vida muitas vezes melhor do que aquela que eu tive enquanto pai. E nesse momento, muitas vezes, a gente projeta nos filhos expectativas nossas. E pode ser que aquela criança não tenha condições de dar conta dessas expectativas. E uma criança que cresce num seio familiar, numa condição, independente da condição social que for, onde ela é cobrada pelas expectativas do outro o tempo inteiro, ela pode não dar conta disso. Então daí a importância da família, daí a importância do diálogo, daí a importância da comunidade eclesial, potencializando e possibilitando que haja encontros empáticos, acolhimentos que possibilitem os diálogos, que as pessoas possam se ver no outro, naquilo que elas são, e não nas imagens que esperam que elas sejam. Nas minhas redes sociais, eu sempre vendi correto, é vender. Vender, né? No sentido, a imagem do padre da camisa de clergyman. Eu sempre, minhas apresentações musicais, sempre o clergyman, que é algo simbólico de identidade que fala e que não é errado. Por outro lado, agora eu comecei a tirar o clergyman. E nas redes sociais comecei a usar camisas simples, camisas de botão, de outras coisas mais. E para algumas pessoas, você chegou, identificou. Para outras, cara, que escândalo! O padre tá perdendo a sua identidade de religioso. Pô, gostei. Assim, meu objetivo, a princípio, pode ser o discurso espetacular, mas é querer, ao mesmo tempo, eu sei que a imagem, ela vende, ela apresenta alguma coisa. Então, você descaracterizá-la e tentar chegar a outras pessoas que talvez com isso daqui só seria uma barreira. É um discurso espetacular? É um discurso espetacular. É você aparecer do jeito que você gostaria de aparecer. Para o outro, ou você pode estar muito bonito, e eu posso querer estar igual o Padre Anderson, ou o Padre Anderson está escandalizando. Eu não vou querer ser a imagem daquele padre que ali está. Agora, muitos vão querer ser a imagem, só que a imagem vai ser invertida. O padre nunca serei eu. O Padre Anderson será ele mesmo. A opinião do outro é a opinião do outro. Quando a escolha é sua e você tem clareza da escolha que você faz, é muito saudável da sua parte porque é seu. Então, assim, é importante ter clareza de que a sua escolha vai interferir no outro, alguns não vão concordar, vão deixar de te seguir, outros vão se identificar,
mas a grande questão é que você mantenha viva e forte a sua identidade. Aquilo que garante a sua estabilidade emocional, psíquica, mental, física. Isso é o mais importante. Então, muito bem, obrigado, graças a Deus. Acho que nas melhores formas da minha vida espiritual, existencial, assim por diante. Cuide do seu espetáculo, cuidado com o que você está projetando. Procure seu autoconhecimento. Converse um pouco sobre isso, interaja. Eu acho que daria mais um papo de padre sobre isso. Quem sabe a gente volta. Obrigado, Alessandros, aqui presente, e Alessandro aí do outro lado. Deus abençoe. Até semana que vem. Tchau.